Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 5. Modo sparring. Depois de voltar para casa, Lin Bai nem se deu ao trabalho de comer. Ele imediatamente entrou em seu quarto e impacientemente abriu o Octane Blast para estudá-lo em detalhes. Se não fosse pelo fato de que a explosão de octano era muito difícil de cultivar e o limite inicial era muito alto, definitivamente não teria sido colocado no primeiro andar. Afinal, quanto mais ele avançava, maior era o que espiritual e o cultivo necessários para abrir os meridianos. No entanto, com o sistema em mãos, não deve ser difícil para Lin Bai abrir 8 meridianos. Ele olhou 10 linhas de uma vez e navegou rapidamente por toda a técnica de cultivo. Seguindo o guia introdutório da primeira página, ele fez uma pose estranha. Em apenas algumas respirações, ele sentiu uma força de atração inexplicável e incontáveis energias espirituais perfuraram seu corpo através de seus poros. A luz circulou ao redor de seu corpo e inúmeros raios divinos giraram em torno dele. Podia-se ouvir vagamente o estalo de seus ossos e tendões, como se um par de mãos invisíveis estivesse esticando seus meridianos. Era como se tivesse bebido um gole de água fresca no calor do dia. Em suma, a sensação era indescritível e ele mal podia esperar para mergulhar nela. A quantidade de poder espiritual que ele cultivou hoje provavelmente era ainda maior do que a quantidade desses poucos dias combinados. Eu me pergunto quanto será devolvido desta vez. Lin Bai murmurou para si mesmo e acenou para Little Green ao lado dele. É hora de passar o poder. Little Green nadou para o seu lado muito espiritualmente. Seus olhos do tamanho de ervilhas pareciam ter muita espiritualidade. Ele levantou a cabeça e sibilou, parecendo muito expectante. Ding. Vírgula. O anfitrião passou um dia de cultivo para Little Green. Vírgula. O retorno de 20 vezes foi acionado com sucesso. Vírgula. O anfitrião recebeu 20 dias de cultivo. Vírgula. Estrondo. A majestosa energia espiritual foi incrementada várias vezes e fluiu como um rio caudaloso alimentando o corpo de Lin Bai. Era como se ele tivesse sido iluminado. Ele exalou lentamente e uma luz divina brilhou em seus olhos. Por um momento, ninguém ousou olhar diretamente para ele. O Octane Blast começou a circular espontaneamente, absorvendo toda a energia espiritual e atacando os pontos de acupuntura que ainda não haviam sido abertos. Este método de cultivo é realmente incomum. Os meridianos que originalmente estavam um pouco bloqueados e estagnados no corpo, na verdade, tornaram-se suaves sem precedentes. Este foi o efeito de ser aberto. No futuro, seja absorvendo energia espiritual ou pílulas medicinais, seria mais fácil. Desta vez, na verdade, há um retorno de 20 vezes. Parece que minha sorte não é ruim. Aquela corrente de ar veio ameaçadoramente. Ele só se acalmou lentamente depois de alguns segundos, como um riacho borbulhante. No final, voltou ao seu estado de calma e ficou preso lá. O Octane Blast abriu diretamente as 3 primeiras explosões. Sentindo as mudanças em seu corpo, Lin Bai ficou um tanto surpreso. Essa velocidade era simplesmente comparável a andar de foguete. Se essa notícia se espalhasse, ele temia que chocasse a todos. Ninguém poderia ser tão rápido mesmo se estivesse usando drogas. O nível 3 foi um pequeno marco. Se atingisse o próximo nível, haveria um salto qualitativo e os efeitos seriam incomparáveis. Vendo que faltavam apenas algumas horas para o amanhecer, Lin Bai finalmente adormeceu. Ele descansou para se preparar para a aula no dia seguinte. Contanto que cada indivíduo desperto pagasse uma pequena quantia em dinheiro, eles seriam elegíveis para entrar na escola. No entanto, pessoas como Lin Bai, que vinham de uma família pobre, só podiam ir para a classe comum. Os professores da classe de elite eram mais poderosos e as coisas que ensinavam eram mais abrangentes e detalhadas. No entanto, foi uma pena que eles eram caros. Lin Bai foi até a recepção para se registrar. Quando o reitor viu suas informações, ele não pôde deixar de dar mais algumas olhadas nele. Afinal, era raro alguém acordar com sucesso depois de 5 vezes. Ele perguntou de maneira profissional, qual é o seu nível de cultivo? 3º nível do Tian. Por um momento, o reitor pensou que estava ouvindo coisas, e sua expressão imediatamente ficou séria. Jovens, não brinquem. Afinal, ele tinha acabado de acordar alguns dias atrás, e agora ele já era o Tian nível 3. Se a notícia disso vazasse, seria simplesmente inimaginável. Era quase comparável aos gênios excepcionais da cidade imperial. Lin Bai disse com uma expressão séria, não estou brincando. O reitor olhou para os resultados do teste de energia espiritual e ficou momentaneamente atordoado. Seu olhar caiu sobre Lin Bai, como se estivesse olhando para um monstro.
Então, ele ficou incomparavelmente animado e decidiu imediatamente: você pode se reportar diretamente à classe de elite. Sob o sorriso caloroso do reitor, Lin Bai pegou o boletim e caminhou em direção à classe de elite. Olhando para trás, o reitor não pôde deixar de sorrir de orelha a orelha. Com uma semente tão boa nas mãos, imaginava-se as conquistas que alcançaria com o tempo. Ele seria capaz de adicionar brilho ao próximo à competição da academia. Quando Lin Bai chegou à classe de elite, a maioria dos alunos já havia chegado. A sala de aula fervilhava de atividade. Todos estavam em grupos de 3 a 5, conversando entre si. Vendo a aparência de um novo rosto, todos lançaram olhares curiosos para ele. Ele parece tão desconhecido. Nunca o vi antes. Por que há novos alunos chegando neste momento? A classe elite começou mais cedo do que a classe regular, então a maioria dos alunos já havia se matriculado. Foi a primeira vez que Lin Bai foi uma exceção. O reitor já havia cumprimentado o professor. O professor era um homem de meia idade chamado Li Xiangan. Ele parecia amável e seu cultivo estava no nível 5 de Xinjiang. Li Xiangan acenou com a cabeça para Lin Bai e disse: você pode sentar aqui. Ele limpou a garganta e disse: estudantes, por favor, fiquem quietos. Vou explicar a você como usar melhor os métodos de cultivo ou técnicas marciais no combate real nessas poucas aulas. Em comparação com as classes normais, a classe de elite valorizava mais as técnicas de combate reais. Todos tiveram que receber um sparring. Logo, Li Xiangan enviou pedaços de papel com o nome de todos. Estava desenhando muito. O exercício de sparring desta vez é formar equipes aleatoriamente. É bom ir com tudo. Todos devem agir de acordo com suas próprias habilidades. Ao mesmo tempo, lembre-se de não machucar seus parceiros. Algumas pessoas estavam felizes enquanto outras estavam preocupadas. Algumas pessoas ficaram felizes porque sentiram que poderiam encontrar suas fraquezas no combate real. Aqueles que estavam com medo de enfrentar adversários mais fortes e apenas levar uma surra unilateral. Por favor, abençoe-me que eu desenho alguém com força média. Eu desenhei Zhao Rui. Estou no mesmo time que Qian Xuan. Suspiros podiam ser ouvidos de vez em quando. Lin Bai desdobrou a bola de papel à sua frente e viu o nome nela, Shen. Ele não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. Parecia o nome de uma menina. Neste momento, alguém curioso se aproximou. Era um gordinho com cara de gordinho. Ele parecia muito festivo. Quem você desenhou? Ao ver o nome, o gordinho imediatamente mostrou uma expressão simpática. Achei que tinha tido azar. Eu não esperava que você fosse ainda mais azarado do que eu. Você realmente a desenhou. Xing é muito poderoso. O gordo olhou em volta antes de baixar a voz e dizer: você não sabe. A identidade dela é misteriosa e não sei qual é o passado dela. Sua arma é um leque, o que a torna extremamente poderosa. Resumindo, ela não é alguém para se brincar. Quando você a conhecer, saberá o quão poderosa ela é. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 6. Uma viagem à floresta nebulosa. No momento em que o gordinho estava conversando ao lado, ele ouviu Li Xiangan de repente chamar o nome de Shen. Li Xiangan gostava de chamar seus colegas de classe que tinham níveis de cultivo mais altos para praticar com eles de vez em quando. Em primeiro lugar, era para pressionar os outros alunos e, em segundo lugar, para motivá-los melhor. Aqui, acompanhada por uma voz feminina fria, uma mulher saiu. O manto vermelho envolvia seu corpo requintado. Na verdade, foi costurado com a pele de uma besta de dragão de fogo. Dizia-se que espadas e lanças não podiam penetrar e o manto era invulnerável à água e ao fogo. Era um manto espiritual raro. A pele da mulher era clara e seus delicados traços faciais exalavam um temperamento frio. Seu cabelo estava em pé, fazendo-a parecer valente. Ela segurava um leque na mão. Era antigo e o cabo do leque era feito de madeira de vidro milenar. Foi esculpido na forma de um padrão de besta, mas ninguém sabia que tipo de totem era. Parecia misterioso e lindo. Dizem que o rosto deste leque é feito de uma besta marinha de nível 7 de Xinjiang. É extremamente poderoso, disse o gordinho ao lado, como se soubesse de tudo. O rosto de Xinlu se abriu e uma luz dourada vazou. Na verdade, deu a sensação de que era tão afiado quanto uma espada. Lin Bai ouviu vagamente o som das ondas e, ao mesmo tempo, um cheiro úmido e salgado assaltou seu rosto. Ele não pôde deixar de elogiá-la em seu coração. Ela era realmente extraordinária. Ela voou e varreu correntes de ar. Era como se ela pudesse dividir o ar ao meio. Ao mesmo tempo, o som das ondas tornou-se cada vez mais alto.
Alguns dos alunos que estavam perto dela até tiveram suas roupas explodidas. Imediatamente depois, o ventilador girou cada vez mais rápido, como se tivesse ganhado vida. Todos pareciam ter visto uma pós-imagem passar. Foi tão rápido que foi difícil capturá-lo a olho nu. Estrondo. Com um som alto, as rochas não muito distantes quebraram e inúmeras pedras caíram. Só então o leque caiu nas mãos de Xiao. Todos ficaram estupefatos e demoraram muito para recobrar os sentidos. O controle de Xiao sobre sua força e velocidade era simplesmente preciso ao extremo. Se ela liberasse todo o seu poder, até uma casa pode ser destruída pelo ventilador, mas menos pedras. Faz apenas alguns dias desde a última vez que a vi. Eu não esperava que ela fosse tão poderosa novamente. Com base na situação agora, temo que ela já tenha alcançado o 7º estágio Utian ou até mais. Todos estão na mesma classe. Por que existe uma diferença tão grande entre as pessoas? Todo mundo estava discutindo com inveja. Apenas a expressão de Lin Bai era um pouco grave. A força desse oponente era realmente poderosa. Se ele não melhorasse rapidamente, seria difícil para ele vencer no sparring oficial um mês depois. Vendo que os outros ainda estavam imersos no ataque impressionante de Xiao, Lin Bai saiu da sala de aula e caminhou em direção ao fundo da montanha. Ele já havia descoberto um porão abandonado lá. O ambiente não era apenas silencioso, mas também bastante desolado. Foi o mais adequado para avanços de cultivo. Bem, por alguns dias seguidos, os movimentos de cordas finas seriam ouvidos na parte de trás da montanha. Felizmente, havia muito poucas pessoas aqui. Lin Bai estava cultivando sem dormir ou comer. Enquanto os últimos ciclos de Ki espiritual circulavam, Lin Bai lentamente abriu os olhos, e Little Green, que estava cochilando ao lado dele, imediatamente se arrastou. Lin Bai franziu a testa. Ele havia encontrado um gargalo nos últimos dias de cultivo. Ele tinha a sensação de que não importava como ele se cultivasse, seria difícil para ele romper. Agora, ele era como uma garrafa cheia de água. Ele só faltou uma oportunidade. Parece que não poderei apenas cultivar em reclusão. Eu ainda preciso ter algum combate real. Depois de pensar um pouco, Lin Ai olhou para a floresta enevoada fora da cidade. Ele agiu imediatamente e chamou Little Green ao lado dele. A floresta nebulosa, como o próprio nome indica, recebeu esse nome porque estava envolta em névoa durante todo o ano. Além disso, ocupava uma área extremamente grande e as árvores formavam um mar. Era muito fácil para as pessoas se perderem se entrassem, por isso tinha esse nome. Além disso, havia muitas bestas ferozes na floresta, e as pessoas comuns não ousariam entrar facilmente. Quanto mais fundo alguém se aventurava na floresta, mais fortes as feras ferozes se tornavam. Dizia-se que havia até grandes mestres entre eles. Se fosse antes, Lin Bai não teria ousado correr o risco. Afinal, ele era apenas uma pessoa comum. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Com sua força Utian nível 13 e a ajuda de Little Green, não deve ser um problema para ele se aventurar na área externa. Assim que ele se aproximou das regiões externas, já viu uma camada de névoa fraca. No entanto, não era óbvio. Entrando na floresta, ele podia sentir claramente que a temperatura aqui estava um pouco baixa. Os arredores estavam cheios de árvores altas que alcançavam as nuvens, quase bloqueando a luz do sol. Pequenas sombras caíram das lacunas entre as folhas e os passos de Lin Bai pararam. Ele parecia ter ouvido algum movimento não muito longe. Até mesmo Little Green, que originalmente estava enrolado em seu pulso, mudou-se para seu ombro. Ergueu-se bem alto e olhou para frente. Os arbustos que tinham metade da altura de um humano farfalharam. Tanto Lin Bai quanto Little Green estavam de guarda. Era tarde demais. Um javali preto que tinha metade da altura de um humano saiu correndo. Suas presas afiadas brilhavam no ar e seu pelo era escorregadio. Ele continuou cavando o chão com seus cascos. Ele olhou para Lin Bai como um tigre e correu como um raio. Lin Bai gritou bem alto, "Pequeno verde, amarre." No segundo seguinte, os olhos de Little Green brilharam com uma luz verde. O feroz javali ficou instantaneamente atordoado no local, como se estivesse contido por algum poder inexplicável. Então, Lin Bai cerrou os punhos e socou sem hesitar, Octane Blast. O javali soltou um grito miserável e seu enorme corpo voou instantaneamente dezenas de metros para longe, esmagando algumas grandes árvores. Ele deitou no chão e se contorceu por um momento antes de finalmente parar seu movimento. Lin Bai se aproximou. A pele do javali preto era áspera e grossa, e sua defesa era forte. Uma pessoa comum teria dificuldade em lidar com isso,
Mas quem diria que não seria capaz de durar nenhuma rodada com ele? Ele olhou para a própria mão e não pôde deixar de estalar a língua. Como esperado da reputação da Octane Blast. Além disso, era uma combinação perfeita com a habilidade ligar de Little Green, matando pessoas de maneira invisível. Limbai pegou as ferramentas que trouxera consigo. Ele arrancou a pele, extraiu a carne e coletou os materiais. Dessa forma, ele não apenas poderia cultivar, mas também vender por dinheiro. Foi matar 2 coelhos com uma cajadada só. Todo o corpo do javali estava cheio de tesouros. Com tantos itens para colher, poderia ser vendido a um preço decente. Com uma compreensão aproximada de sua própria força, Limbai estava ainda mais confiante. Depois de acabar com o javali, ele estava pronto para continuar sua jornada. Ele não encontrou nenhum animal feroz depois disso. Eles nada mais eram do que pequenos animais como coelhos e veados selvagens que não tinham nenhum poder ofensivo. Após um breve descanso, Limbai estava pronto para transmitir seu cultivo a Little Green, Jing. O anfitrião concedeu 2 dias de cultivo a Pouco Verde. Retorno 10 vezes acionado com sucesso. O hospedeiro obteve 20 dias de cultivo. Os resultados desta vez foram óbvios. Não apenas Little Green subiu para o Tian nível 3, mas também compreendeu uma nova habilidade, supressão. Isso provavelmente se deveu ao fato de sua linhagem Azuri Dragon começar a crescer. Até Limbai podia sentir que estava à beira de um grande avanço. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 7, Berserkiak. Um pequeno teste. Limbai vagou pelo perímetro externo. Por alguma razão, além dos javalis no início, havia apenas pequenos animais atrás dele. Ele nem tinha interesse em lutar. Seu olhar não pôde deixar de cair nas profundezas da densa floresta, com uma pitada de ansiedade. Devo dar uma olhada na área interna? Dizia-se que risco e oportunidade coexistiam. Com sua força atual, mesmo que não pudesse vencer, não deveria ser um problema para ele correr. Além disso, ele não iria muito fundo na floresta. Depois que Limbai se decidiu, ele caminhou pelo caminho em direção à área interna. Provavelmente fazia muito tempo desde que alguém havia trilhado esse caminho. Os vestígios deixados pelos passos no chão eram quase indistintos. Além da cobertura de galhos e folhas mortas, não parecia diferente das outras áreas. Quanto mais fundo eles iam, mais altas as árvores se tornavam, quase bloqueando o sol e o céu. A luz lá dentro era fraca e a vegetação entrelaçada se entrelaçava, como uma besta gigante desconhecida abrindo sua boca sangrenta. O rugido fraco de uma besta podia ser ouvido. Aqueles que eram um pouco mais tímidos podem já ter começado a recuar, mas os passos de Limbai não eram rápidos nem lentos. De repente, ele franziu a testa. Alguns poços profundos apareceram não muito longe dele. Ele se aproximou para dar uma olhada e disse em certo, devem ser as pegadas deixadas pelo touro de ferro dourado ou pelo cavalo alado de um chifre. Essas marcas pareciam estar lá há alguns dias, e o solo ao lado delas havia secado há muito tempo. Era provável que ele não trombasse com eles. Afinal, com sua força atual, ainda seria um pouco complicado lidar com essas marcas. Mesmo assim, Limbai não se atreveu a baixar a guarda. Ele estava ainda mais alerta. SSSSSSSSSS. Neste momento, Little Green de repente se levantou. Seus pequenos olhos estavam fixos na direção sudeste. Seu corpo era como uma corda de arco apertada e sua cabeça ligeiramente abaixada. Este era o estado de um ataque feito quando estava em perigo. Limbai seguiu sua linha de visão. Nas folhas verdes, um par de olhos de besta escarlate apareceu sem saber. O brilho frio e a sede de sangue em seus olhos faziam as pessoas estremecerem. Ele não sabia há quanto tempo estava escondido aqui. Agora que havia sido descoberto por Limbai, não se escondia mais. Mu. Acompanhado por um rugido furioso, o chão tremeu violentamente. A criatura se enfureceu e as árvores racharam. Um iaque do tamanho de um elefante saiu correndo. Até Limbai sentiu uma grande pressão. Este foi realmente um iaque furioso. A aura violenta era ainda pior do que o javali e o lobo do céu da lua levante de antes. Seus olhos focaram, e seu olhar era sério sem precedentes. Provavelmente tem um estado de cultivo do reino Tian nível 5 ou até mais. Aqueles que enlouqueceram podem atingir o nível 6 a 7. Mesmo agora, Limbai não podia recuar. Os arredores estavam cheios de arbustos e trepadeiras murchas, e o terreno era muito desvantajoso para ele. Além disso, a velocidade do iaque berserk era ainda mais rápida.
Se ele fosse pego por ela, a batalha seria ainda mais passiva. Seria melhor tomar a iniciativa de atacar. Lin Bai não se atreveu a subestimá-lo e imediatamente assumiu uma posição de batalha. Era como se o Yaki tivesse ficado irritado com suas ações. O Yaki chutou seus cascos dianteiros e instantaneamente disparou como uma espada afiada. Sua velocidade era tão rápida que era difícil capturá-lo a olho nu. Felizmente, Lin Bai já estava preparado. Sua figura brilhou e ele evitou por pouco. Estrondo. Seus olhos vermelhos sangue encaravam Lin Bai e ele continuava exalando o ar pelo nariz. Os cascos do Yaki furioso pisaram no chão e uma enorme rocha foi instantaneamente quebrada em pedaços. Pode-se imaginar que se esse ataque caísse sobre ele, ele estaria morto ou aleijado. Como esperado de uma fera no sexto estágio Uchan. Sua força realmente não deve ser subestimada. Os olhos de Lin Bai não mostraram nenhum sinal de recuo. Em vez disso, havia um desejo ardente de lutar. Agora é a minha vez. No momento em que terminou de falar, Lin Bai se moveu como o vento. Seus 5 dedos se transformaram em garras enquanto ele agarrava aos olhos do Yaki. O Yaki furioso era exatamente como o javali de antes. Sua pele era áspera e sua carne era grossa. Sua defesa era difícil de romper. Apenas seus olhos eram seu ponto mais fraco. Lin Bai circulou ao lado do Yaki na velocidade da luz, desviando dos chifres afiados que piscavam com luz fria. Rugido. Um grito miserável e furioso soou assustando os pássaros na floresta. O Yaki nunca havia sofrido uma lesão tão grave antes. Mesmo que não fosse um senhor local, era pelo menos uma existência que poderia fazer o que quisesse nesta área. Ele se virou e quis usar seu chifre para perfurar as entranhas desse humano audacioso. Lin Bai estava preparado para lutar, mas viu o enorme corpo do Yaki parar de repente no lugar. Após uma inspeção mais próxima, na verdade ainda estava tremendo. O Yaki originalmente berserca agora era como uma pequena codorna assustada. Seu olhar pousou em seu ombro. Os olhos de Greenie eram como jade, emitindo de repente uma luz verde que envolveu o corpo do Yaki. Embora fosse pequeno, não podia ser ignorado. Esta foi a pressão que veio das profundezas da linhagem. Mesmo que Little Gren estivesse fraco agora, a linhagem Azuri Dragon poderia esmagar tudo. Lin Bai ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que essa habilidade fosse tão útil. Little Gren estava apenas no nível 3 do estado de Outian, mas poderia realmente deixar um Yaki furioso de nível 6 de Outian com tanto medo. Aproveitando a oportunidade, ele fez força e agarrou o chifre do Yaki. Ele derramou toda a energia espiritual de seu corpo nele como se estivesse tentando derrubar uma montanha. O chifre indestrutível realmente quebrou em um estalo. O Yaki furioso já tinha uma sensação de medo. Ele percebeu que este era um osso duro que não era fácil de roer. Ergueu os cascos de ferro e quis fugir. No entanto, Lin Bai não o deixaria sair tão facilmente. Estrondo, um soco após o outro atingiu o corpo do Yaki. Seu corpo de elefante caiu no chão e outra onda de poeira voou. Lin Bai ofegou ligeiramente. Ele olhou para o Yaki berserk sem vida no chão, e sua expressão estava um pouco animada. Era preciso saber que esta era uma fera feroz no nível 6 de Outian, e ele estava apenas no nível 3 de Outian agora. Ele cruzou 3 reinos seguidos e matou o Yaki sem nenhum ferimento. Ninguém ousaria acreditar nele se contasse essa história. Ele lentamente exalou um bocado de ar turvo. A batalha calorosa não o esgotou. Pelo contrário, ele se sentiu revigorado, como se algo em seu coração tivesse relaxado. Lin Bai sentou-se apressadamente de pernas cruzadas e começou a circular o método de cultivo Kitane Blast. Inúmeras energias espirituais o cercaram e perfuraram impacientemente seu corpo. Quando ele abriu os olhos novamente, todo o seu corpo estava cheio de uma aura fria. Era como se, enquanto acenasse com a mão, ele pudesse mover montanhas e encher os mares. Esta viagem para a floresta enevoada não foi em vão. Eu só posso fazer um progresso maior no combate real. Ele cultivou o Kitane Blast até o 4º nível. Ele e Little Gren chegaram ao nível 4 de Outian. Pode-se dizer que eles deram um salto qualitativo. Little Gren sibilou e sibilou. Sentindo sua alegria, Lin Bai sorriu e acariciou sua cabecinha. Você se saiu muito bem desta vez. Little Gren desempenhou um papel importante na matança do Yaki. Desta vez, ele havia compreendido uma nova habilidade, nuvem crescente, que poderia aumentar muito a sua velocidade. Seja para fugir ou para perseguir o inimigo, foi uma escolha muito acertada. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 8. Teste da Associação de Artes Marciais. O sol estava se pondo no oeste.
Lin Bai olhou para o céu e percebeu que já era tarde. Além disso, a luz aqui era ainda mais fraca do que do lado de fora. Se fosse mais tarde, ele não seria capaz de ver a estrada com clareza e facilmente se perderia. Com sua força atual, ainda era perigoso passar a noite na floresta nebulosa. Imediatamente, ele parou de hesitar. Ele juntou os ingredientes do iaque e caminhou em direção à cidade. A carne de javali era extremamente firme. Embora tivesse um cheiro ligeiramente pungente, depois de assado com um método especial, tornava-se extremamente perfumado, quer fritasse ou assasse. Isso faria o apetite disparar. Além disso, poderia reabastecer rapidamente a força de alguém e era extremamente amado pelos mercenários. Sem falar no iaque, todo o seu corpo estava cheio de tesouros. Até mesmo seus ossos poderiam ser usados. Lin Bai estimou que poderia ser vendido por muito dinheiro, e esta viagem definitivamente não seria uma perda. Neste momento, o sol não havia se posto completamente. O crepúsculo do pôr do sol brilhava na muralha da cidade, como se fosse revestida com uma leve camada de luz dourada. O mercado ainda fervilhava de atividade e havia sons de falcões intermináveis. Pele de raposa com tinta de alta qualidade. Não perca quando você passar. É o melhor material para fazer um manto toísta. Vinho de osso bêbado de tigre da longevidade. Garanto que você vai querer mais. Pílulas de desintoxicação, pílulas de força, pode cura e todos os tipos de pílulas estão disponíveis. É um item obrigatório para família e viagens. O preço é justo e honesto. Assim que Lin Bai colocou os ingredientes de javali e iaque na mesa, alguém veio perguntar sobre o preço. Seu método de esfolar era limpo e completo. Logo, a transação foi concluída. Então, todos os ossos, chifres e outros pedaços foram comprados também. Ele ganhou um total de 5.000 cristais. Com dinheiro em mãos, Lin Bai não entrou em pânico. Ele foi direto para a loja, querendo comprar uma mochila básica de armazenamento. Não só era conveniente de carregar, mas também não ocupava uma grande área. Havia muito poucas coisas que ele pudesse carregar com as duas mãos. Se ele tivesse um saco de armazenamento, poderia segurar ainda mais presas. No entanto, o saco de armazenamento básico só poderia armazenar muito pequenas coisas. Se ele pudesse se contentar com isso agora, ele poderia mudar para um de nível superior no futuro. Mesmo assim, olhando para o preço por trás disso, Lin Bai não pôde deixar de estalar a língua. É tão caro. Por que você não vai roubar alguém? Era apenas um item para iniciantes, mas já continha de 7.000 a 8.000 cristais. O dinheiro que ele ganhou agora não era suficiente. Se fosse um item de nível superior como um anel de armazenamento, provavelmente seria uma figura astronômica. Olá, é um total de 6.000 cristais. Depois de um desconto, serão 5.400 cristais. Assim como Lin Bai sentiu que era uma pena, ele de repente ouviu o balconista ao lado dele calculando a conta. Ele imediatamente perguntou perplexo, posso obter um desconto quando compro coisas? É claro. Ele é um membro comum da Associação de Artes Marciais. Ele pode obter um desconto de 10%. Se ele for um membro sênior, pode obter um desconto de 40%. Lin Bai tinha uma expressão pensativa no rosto. Ele planejava ir e se juntar a ela também. Após o desconto, ele poderia comprar a bolsa de armazenamento básica. Além disso, ele poderia economizar algum dinheiro quando comprasse coisas no futuro. Ele saiu apressadamente da loja e caminhou em direção à Associação de Artes Marciais. Ainda havia muitas pessoas fazendo o teste. Quando Lin Bai se aproximou, já viu uma longa fila. Se você quer se tornar um membro da Associação de Artes Marciais, você precisa fazer um teste. Você precisa pagar uma taxa de registro de 3.000 cristais. Se você passar, você pode tê-lo devolvido. Se você falhar, você não será reembolsado. 3.000 cristais não era muito, mas não era pouco. O principal motivo era evitar que algumas pessoas tentassem trapacear no teste e desperdiçassem tempo e mão de obra. O teste se concentra em 3 aspectos: força, velocidade e habilidades. Isto é, pura força, velocidade e habilidade. O conteúdo do teste será selecionado aleatoriamente. Isso também foi para aumentar o limite, para evitar que aqueles que passaram no teste informassem os outros e para evitar que outros se aproveitassem da situação. Lin Bai pagou o dinheiro sem hesitar em registrar seu nome. Com sua força atual, passar no teste preliminar não deve ser uma tarefa difícil. Os outros na fila também não hesitaram. Logo,
Todos escolheram suas próprias cobaias. Aqueles que escolheram o número 1, por favor, sigam-me desta forma. Logo, algumas pessoas vestidas de azul saíram. A julgar por sua aparência, eles deveriam ser os mordomos. Havia uma leve pressão entre suas sobrancelhas. Eles devem estar no estado Xinjiang. Lin Bai era o número 1. Ao mesmo tempo, mais de uma dezena de pessoas saiu da grande fila e seguiu os comissários até o campo de treinamento da associação. O local era extremamente espaçoso. Não havia outras decorações até onde a vista alcançava. Havia apenas dezenas de alvos a 100 metros de distância. Lin Bai já tinha um palpite sobre o conteúdo da avaliação. Como esperado, o comissário disse: o assunto da avaliação é força. Ao mesmo tempo, você deve controlar sua precisão. Este não é um alvo comum, mas feito do ferro preto mais duro. O que você tem a fazer é acertar na mosca e perfurá-la. Depois que o comissário terminou de explicar as regras, ele sinalizou para todos começarem. O que foi entregue a todos não foi uma pedra, mas uma lasca de madeira opaca. Por um momento, todos ficaram perplexos. A lasca de madeira era leve e não afiada. Não conseguiria nem raspar as lascas de ferro e muito menos penetrar no ferro preto. Imediatamente, alguém gritou insatisfeito: você está nos pedindo para usar isso para juntar alguns shillings? Lin Bai, por outro lado, pegou calmamente o pedaço de madeira. O Octane Blast começou a circular por conta própria, e todo o poder espiritual em seu corpo foi derramado em alguns pontos principais de acupuntura em seu pulso. Swish! O som de uma lâmina afiada cortando o ar ecoou nos ouvidos de todos. Ao mesmo tempo, um pequeno pedaço de madeira perfurou o centro do alvo a 100 milhas de distância, perfurando diretamente o centro do alvo. O alvo feito de ferro preto instantaneamente se quebrou em pedaços. Todos ficaram estupefatos. Eles não podiam acreditar quem era. O ferro preto era o material mais forte. Era difícil para as armas comuns penetrá-lo, quanto mais para um pequeno pedaço de madeira. Lin Bai tinha acabado de abaixar a mão quando recebeu os olhares entusiasmados de todos. Os olhos do comissário brilharam e ele disse entusiasmado: você chama isso de raspagem? Os outros se entreolharam sem palavras. Afinal, só porque Lin Bai podia fazer isso, não significava que eles pudessem fazer. Lin Bai saiu calmamente da sala de exames e passou para o próximo exame. Ele não percebeu os olhares ressentidos atrás dele. Vendo que ele poderia fazer isso com tanta facilidade, a multidão não pôde deixar de se sentir um pouco mais esperançosa. Talvez não fosse tão difícil quanto eles imaginavam. No entanto, quando eles realmente começaram a tentar, perceberam que estavam pensando demais. A peça de madeira era leve. Se a força utilizada não fosse suficiente, cairia pela metade. Mesmo que a força fosse suficiente, já que não havia bordas e cantos afiados, ser capaz de afundar 1 ou 2 polegadas no centro do alvo já era o limite, muito menos perfurar o centro do alvo. Enquanto todos faziam caretas em resposta, eles ficavam cada vez mais impressionados com o movimento de Lin Bai naquele momento. Eles não sabiam como ele fez isso. Só o teste de força já havia eliminado muita gente. Parabéns por passar no primeiro teste. Agora é o segundo teste. Espero que todos possam continuar trabalhando duro. Lin Bai olhou para o pedaço de papel em sua mão. A palavra velocidade estava escrita nele. Seguindo o líder, eles chegaram em frente a um salão vazio. Ele não pôde deixar de se perguntar como seria esse teste. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.